IP Newscast, tecnologias e negócios digitais passados a limpo. A Lares promoveu em outubro último a última etapa do processo de aquisição da ASA Telecom, que foi a mudança da marca. Com essa aquisição, a Lares passou a somar 800 mil assinantes em 48 cidades no interior de São Paulo. Para falar sobre esta transição e também os próximos passos da empresa, nós recebemos hoje o Denis Ferreira, que é CEO da Lares. Denis, muito obrigada por estar conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Jaqueline. Obrigado pelo convite e pelo espaço. Denis, para a gente começar, eu queria que você fizesse um balanço dessa aquisição. O que mudou e o que você pretende fazer para encantar esses novos clientes com os diferenciais da Lares? Legal. Bom, só para dar um contexto, né, quando nós compramos a ASA, foi em outubro de 2024, nós já tínhamos uma clareza muito grande de como nós queríamos evoluir. Nós temos um playbook de integração bastante consistente, né, que tem mostrado resultados muito bons para nós aqui. Quando nós preparamos a integração de uma empresa, né, a gente olha vários aspectos. O primeiro deles são um cuidado muito especial com as pessoas e com a organização, né, e fazer com que essas pessoas sintam-se acolhidas e, ao mesmo tempo, a gente já começar uma transformação do ponto de vista de cultura, né, para que elas sejam aculturadas. Acho que isso é importante, né, para a gente manter esse dinamismo de eficiência. A gente olha quais são os principais talentos para a gente manter, olhamos os principais processos, os diferenciais que essas empresas têm. Por exemplo, a ASA nos trouxe uma solução de negócio, uma linha de negócio que eles tinham, que é soluções inteligentes voltadas para condomínio, que nós decidimos depois incubar ela, né, para parar algumas arestas e levar isso para o resto da organização. Depois nós fazemos um processo muito rápido de integração de sistemas, pela forma com que nós desenhamos a nossa arquitetura de sistemas dentro da Lares. É uma arquitetura simplificada, integrada, é um sistema para tudo. Isso facilita muito a nossa forma de fazer a integração dos M&As na sequência, então é uma forma rápida, eficiente. E aí, já de largada, Jaqueline, uma coisa que acontece quando nós fazemos a migração é que imediatamente existe um depara de clientes, né, de planos de clientes entre o nosso portfólio e o portfólio da antiga operadora. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o nosso portfólio, mapeamos qual é o nível aonde faz sentido colocar cada assinante e fazemos isso já em tempo de migração. Então, rapidamente, aí no caso da ASA, nós fizemos isso em 5 meses, né, em fevereiro desse ano, nós já estávamos com isso aí já migrado. Isso já permite com que os clientes da ASA tivessem acesso ao nosso portfólio de serviços, que é um portfólio de serviços bastante mais completo do que tinha antes, com uma possibilidade muito grande de ter acesso a outros tipos de serviço, né? Nós trouxemos também, obviamente, dentro da nossa oferta, o Wi-Fi 6 já para alguns planos que já vem também junto com as ofertas, dependendo do plano que o cliente contratar. E depois nós começamos também um processo onde nós vamos melhorando aquilo que já era bom. Acho que é importante a gente dizer isso, que quando nós fazemos uma aquisição, nós sempre olhamos aí a qualidade do ativo que nós estamos comprando. Então, conseguimos acelerar rapidamente esses ativos. Por quê? Porque é um ativo bom e depois a gente vai fazendo melhorias contínuas. Então, tivemos bastante investimento já feito na melhoria da rede, na disponibilização, inclusive, de mais portas para áreas onde a gente tinha uma alta demanda. Então, tinham muitos clientes que queriam se tornar parte da Lares e não estavam conseguindo. Nós ampliamos a nossa capacidade de cobrir esses clientes, né? E depois tem todo o processo ali de proximidade com o cliente, né? Nós temos uma premissa de que a gente tem sempre, na medida do possível, lojas nossas próprias perto dos nossos clientes para um atendimento diferenciado. O nosso time de campo também foi absorvido, inclusive a ASA também foi absorvida para ser time próprio, para fazer o atendimento a campo.
os nossos call centers também são próprios, né? Então também passaram a ser atendidos pelos nossos call centers, e aí de uma forma integrada. Nós temos hoje 3 call centers, né? Um está em Natal, outro está em Fortaleza e um está em Ourinhos. Então, tudo isso permite você entregar um serviço de maior qualidade, com maior agilidade, com um compromisso cada vez maior de qualidade, na entrega da qualidade do serviço, e também uma preocupação de estarmos bem inseridos nas populações que nós servimos, né? Então, se você olhar as ações que nós temos feito aí da mudança da marca, né, que é a última etapa que nós fazemos, depois de toda essa migração de sistemas, de processos, de aculturamento das pessoas, a gente começa essa última fase, que é a fase da migração da marca, que aí é muito mais visual do que em termos de impacto para a vida do cliente, né? Que também é feito com muito respeito, acho que isso é importante, né? Nós respeitamos muito as marcas originárias, porque eles sempre foram empreendedores, inovadores em estarem servindo a maioria dessas cidades que por muito tempo ficaram esquecidas do ponto de vista de uma conectividade de alta capacidade, de alta qualidade. Então, nós tomamos esse cuidado para que nós consigamos transferir os bons atributos da marca que nós compramos para a marca Lares, e tornando a marca Lares cada vez mais forte, cada vez mais importante no mercado, né? Bacana. Já que você citou os clientes, Denis, eu queria saber de você. Interior de São Paulo tem várias particularidades, né? Você tem um agronegócio pulsante, mas você também tem uma oferta de serviços consistentes, você tem hospitais, você tem, enfim, são grandes cidades que se assemelham a outras grandes cidades da região metropolitana de São Paulo, né? Resumidamente, o que você vê de particularidade nessas regiões, nessas cidades onde vocês estão atuando, e de que forma essas particularidades são benéficas para o negócio da Lares? Não, são muito benéficas, Jaqueline, primeiro porque nós estamos em 7 estados hoje, nós estamos presentes em mais de 228 cidades, e existe uma riqueza muito grande em entender em cada um desses territórios aquilo que o cliente valoriza mais, e também, de uma outra forma, é importante a gente entender como que a concorrência se comporta, e nós conseguimos ter lições aprendidas que vêm das diversas regiões que nós atuamos, né? Então, existe um aprendizado contínuo quando a gente faz uma aquisição, traz uma nova empresa numa nova região, como foi o caso da ASA. Nós ganhamos muita experiência com isso, né, em termos de entendimento do mercado, otimização de ofertas, otimização de canais de vendas, otimização do atendimento. Então, tudo isso serve para com que a Lares consiga cada vez mais ser melhor. Essa é uma filosofia nossa dos M&As. Nós não tem uma pré-formatação do ponto de vista de processo e de sistemas, dizendo que sempre a Lares é que vai prevalecer. Não existe isso. Se nós virmos que dentro de um ativo que nós estamos comprando faz mais sentido um processo ou uma forma de organização que crie mais valor para o cliente, para o acionista, nós transformamos os processos todos da Lares. Então, isso é uma coisa que nós conseguimos desenvolver ao longo desses últimos anos como uma capacidade de trazer essas novidades, né? Então, acho que, respondendo diretamente a sua pergunta, existe uma cross-fertilização muito importante por estarmos atendendo mercados com perfis muito diferentes. Dentro dessa cultura de agilidade de M&As, vocês estão prevendo novas aquisições? O nosso papel é um papel de consolidador do mercado de banda larga, né? Então, o nosso pipeline de fusões e aquisições, ele continua muito ativo, estamos sempre buscando aí bons ativos. Então, de forma pragmática, eu posso dizer o seguinte: vamos continuar nesse processo aí de aquisição de empresas. E qual é o perfil dessa empresa que é potencialmente interessante para a Lares?
Essa é uma boa pergunta, tá? Às vezes algumas pessoas me perguntam, vocês escolhem pela geografia? Vocês escolhem por alguma característica determinada da operação? Não. Nós escolhemos os nossos ativos baseado em 3 grandes pontos, Jaqueline. O primeiro do ponto de vista mercadológico. Aonde que essa empresa está inserida, ou seja, é um mercado potencialmente que depois nós podemos continuar crescendo, expandir o crescimento dela, um mercado que seja, que nos dê visibilidade de continuarmos crescendo organicamente depois da compra, que a empresa tenha capacidade também de ter uma aceleração rápida, ou seja, ter uma qualidade de rede já com portas disponíveis para nós acelerarmos já desde o início. O segundo aspecto é a rede como um todo. Nós buscamos ativos que tenham uma boa rede. Isso é importante porque a partir do D+1 que você compra a empresa, você já consegue acelerá-la. Isso já nos dá uma vantagem competitiva muito grande na forma com que nós fazemos depois a integração. Então, comprar um bom ativo com uma boa rede é importante. Depois nós deixamos ela ainda melhor. Nós levamos ela para o patamar Alaris, mas já era uma rede bastante, com uma qualidade de serviço potencial muito grande, né? E terceiro, que esse é um aspecto mais qualitativo, mas que é tão relevante quanto os outros 2 que são mais quantitativos, que é a governança dessas empresas. Então, como é que elas tratam as pessoas, como é que é a organização dela, como é que eles controlam os indicadores de negócios, indicadores financeiros. Nós sabemos que existem diferenças grandes entre uma governança de uma empresa pequena, de uma empresa média, de uma empresa grande. Mas em todas elas você consegue identificar claramente se a governança é boa ou se ela não é boa. Então, quando um ativo tem essas 3 coisas, né, um bom mercado, uma boa capacidade de crescer, uma boa rede e uma governança também estruturada e que seja relevante, para nós faz todo sentido como ativo. O tamanho da carteira de clientes não influencia? Olha, eu te diria assim que muito pequeno não é o nosso grande foco, tá? Porque o mesmo trabalho que daria para fazer um M&A pequeno, dá para você fazer um M&A médio ou grande, né? É quase o mesmo trabalho. Então, tem que ter uma composição, não estou dizendo que a gente vá fazer só para determinados valores, número de assinantes para cima, não é isso. Mas tem que analisar muito a oportunidade, tem que ver se eventualmente uma operação menor está mais próximo de uma operação nossa, que pode fazer sentido, né? Diferente de operações médias e grandes, onde você já não tem essa preocupação. E qual é o tamanho desse apetite, Denis? Você falou em consolidação, onde é que vocês querem chegar? Olha, nós não queremos necessariamente ter um volume que não existe uma ambição de chegar em determinado volume. A nossa lógica de fazer M&As e de crescer é sempre uma lógica de geração de valor. Eu quero dizer com isso, quando nós fazemos os M&As, 4 coisas acontecem, Jaqueline. A primeira é que, como eu te falei, nós conseguimos acelerar rapidamente o bottom line, ou o top line, crescimento de receita, né? Então, muito importante isso. Não só no inorgânico, mas nós aceleramos o crescimento orgânico. O segundo ponto é que nós conseguimos também crescer o EBITDA e a margem EBITDA, por consequência, também, pela nossa eficiência, pela capacidade da nossa plataforma de gerar uma alavancagem operacional ainda maior. Então, não cresce só no absoluto, cresce também no percentual. E, por fim, o M&A, também por esses fatores que eu já te falei, mas por um quarto que é importante, o nosso acionista, ele coloca equity nessas aquisições, o que nos ajuda também, junto com os outros 2 fatores de receita e de margem EBITDA, a fazer um deleveraging da empresa, reduzindo aí a nossa razão de dívida líquida sobre EBITDA, tá? Uhum. Agora eu queria falar com você sobre serviços, né? Você citou que a Alaris tinha um portfólio de serviços interessantes, principalmente para atender empresas, né?
Queria saber o que você tem em mente, o que vem de novo aí em termos de serviços. Tá. Olha, o que vai chegar de grande novidade agora com essa migração da marca para a ASA, por exemplo, é o lançamento que nós fizemos há 3 meses atrás, que foi o Alaris Play. O Alaris Play é o nosso serviço de streamings, onde nós temos todos os canais que geram conteúdo de streaming, séries, filmes, né, já conhecidos, né, mas também ele permite você ter os canais lineares. Então, praticamente, você tem uma TV, né, seja ela com a programação normal de canais lineares, seja do ponto de vista de streaming. Então, é um serviço muito completo, que gera muito valor. Nós temos já percebido uma demanda muito grande desde que nós lançamos para novos clientes e também para a base nossa de clientes que tem solicitado a compra desse serviço que nós estamos oferecendo, né? Nós temos aí um pipeline bastante grande aí de novidades que nós vamos trazer ao longo aí do primeiro semestre de 2026, já na esteira aí da preparação para o próximo ano, né? Então, tem novidades que nós vamos trazer ali, sempre objetivando construirmos uma história para o nosso cliente, onde o nosso acesso, a nossa conectividade tenha cada vez mais valor, né? Seja do ponto de vista da prestação do serviço de banda larga em si, da nossa capacidade de atendimento em si, mas também de você depois agregar outras coisas em cima dessa nossa capacidade de atendimento digital. Tem sido muito comum na oferta de serviços de telecomunicações o provedor dividir a operação entre operação residencial e operação B2B para atender os negócios, né? Vocês vão seguir ou já seguem essa linha? Já seguimos. Há 1 ano e meio atrás, nós lançamos o Alaris Empresa, já com um foco exatamente nessa linha do B2B. O B2B ele é um mercado que cresce, né, que demanda muitos serviços de conectividade, mas também tem muitos outros serviços digitais, pela própria evolução da tecnologia e da economia. Então, foi uma decisão que nós tomamos lá atrás. Nossa empresa, ela inerentemente, ela vem do mercado mais do B2C, mas o B2B é uma grande alavanca de crescimento que nós temos aí para os próximos anos. Então, temos investido bastante, reforçamos a nossa estrutura de comercial, nossa estrutura de marketing, estamos fazendo investimentos aí de rede para modernização da nossa rede, que também vai impactar fortemente o potencial de servir os clientes B2B com novos serviços, com novas oportunidades de você agregar cada vez mais valor na conectividade que nós entregamos. Qual é o carro-chefe de serviços em B2B? Não, hoje ainda é conectividade, né? Você prover links para os diversos tipos de cliente, mas nós temos também, obviamente, a telefonia fixa, nós temos a própria TV por assinatura via streaming, por exemplo, pousadas, hotéis, onde nós temos essa solução. Como eu te falei, temos essa vertical de soluções inteligentes, que ela é um B2B2C, porque ela oferece serviços com a nossa fibra. Nós agregamos toda a parte, por exemplo, de controle de segurança, monitoramento de perímetro, comunicação dentro dos condomínios. Tudo isso nós colocamos também serviços agregados à nossa conectividade, disponível para todo um condomínio, e aí são condomínios geralmente grandes, tá? Uhum. Então, essa é uma outra linha de negócio que nós estamos fazendo. Também temos um pipeline aí de levar novos serviços digitais, principalmente voltados aí para a parte de segurança, né? Sabemos aí que é um issue hoje para a grande maioria das empresas, né? Temos de ataques cibernéticos e de questões de continuidade do negócio. Então, acho que é super importante, é um mercado super importante que tem grandes oportunidades para crescermos.
Uhum. E Denis, durante a FutureCon, que é o grande evento de telecomunicações mais recente que a gente teve, eu ouvi muito as empresas falarem sobre MVNO, que é uma oportunidade aí para os ISPs entrarem no mercado de telefonia móvel, né? Como é que você vê essa oferta? Olha, dentro da Lages, nós não vemos isso como uma necessidade de se ter um MVNO, né, ou de fazer parceria com um MVNO. Explico por quê. Um é, do ponto de vista mercadológico, é que, pelas pesquisas que nós fazemos, o cliente ele não decide comprar a banda larga dele porque tem uma oferta móvel agregada. Você pode até depois oferecer o móvel, mas para um cliente que já é seu, né? Então, nós não temos uma necessidade de ter essa solução para trazer novos clientes, né, para a nossa base, e nós acreditamos que com a qualidade do serviço que nós temos, em termos de entrega do serviço em si, capacidade de atendimento do cliente em campo, capacidade de estar próximo do cliente, isso tudo também dá uma fortaleza para que a gente não tenha necessidade de usar isso também para ficar fazendo algum tipo de retenção. Apesar de que, como eu te falei, não acredito que isso seja um ponto de retenção para um cliente que quer fazer uma migração, porque eventualmente a banda larga dele não está funcionando, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto econômico. Quando a gente fala de grandes operadoras que fazem totalizações aí dos seus clientes, eles já têm amortizados tanto o investimento em banda larga quanto o investimento de imóvel. E no caso do MVNO, o que acontece hoje em dia é que, com a regulamentação que existe, as margens que o MVNO tem para ser aplicado depois para um cliente seu, elas são muito pequenas. Isso significa que, potencialmente, para eu dar um benefício para o meu cliente, eu teria que reduzir a minha. Então, para nós, neste momento, não faz sentido. A Anatel terminou agora, dia 30, o processo de recadastramento das empresas provedoras de serviços de banda larga, né? Como é que você viu esse processo e que benefícios você enxerga a partir desse recadastramento? Para nós enxergamos isso como um movimento que era muito necessário e foi muito assertivo. Na minha visão, a Anatel foi muito direto ao ponto, né, com relação a esse tema, porque, diferentemente de alguns anos atrás, onde você tinha que ter um incentivo para você crescer a fibra, né, a conectividade do Brasil, a realidade é que hoje praticamente todos os municípios já têm fibra e já tem pelo menos 4 ou 5 competidores em cada um. Estou sendo bem aqui conservador, né? Então, agora eu acho que é o momento da Anatel ajudar a que o mercado ele seja mais formalizado, mais regulamentado, no sentido de evitar distorções competitivas. Porque um ISP que não pede uma autorização para a Anatel não faz sentido, porque depois fica muito fácil ele não pagar postes, não pagar impostos, não pagar CLT. Então, tem uma componente aqui de melhoria do ambiente competitivo muito importante com essa tomada de decisão que a Anatel acertadamente fez. Bacana. Já que você citou postes, eu queria te perguntar também, estando presente em 228 cidades, né, você citou, nós entrevistamos essa semana a Telcomp, e o Luiz dizia, olha, tem prefeitos indo lá no poste, fazendo ele mesmo a higienização do poste, né, então, cada prefeito tomando uma atitude para ver se resolve esse problema da ausência de regramento, né? Uhum. Em que medida essa ausência de regramento do compartilhamento de poste afeta o seu negócio, tendo em vista que você está aí presente em diferentes regiões e cidades do país? Bom, primeiro que postes é oxigênio para qualquer ISP, porque no Brasil você não tem uma infraestrutura preparada para colocar redes subterrâneas, como eventualmente alguns outros países você tem.
Então, essa infraestrutura passar pelos postes é oxigênio para um ISP, né? Essa questão da regularização dos postes, para nós também é super importante, porque nós pagamos aí preços muito altos, né, comparativo aí com outros operadores que nós temos conhecimento. Então, não existe um regramento em relação a isso. São preços muito altos, é uma das principais linhas de custos aí da nossa operação, e também nós acompanhamos isso daquelas empresas que têm informações divulgadas, é uma grande linha de custos também para elas. Os ISPs sérios, todos eles, têm postes regulamentados, então é uma competição formalizada, diferentemente de uma competição não formal, onde você não paga esses postes e depois tem, às vezes, preços predatórios, né? Então, ajuda muito no segmento também, como eu te falei no caso anterior, também aqui na formalização do nosso processo. E aqui, eu acho que a Anatel também já fez o papel dela. Por outro lado, nós temos um outro ente, que é a ANEEL, e que nós estamos esperando uma definição, mas nós não podemos ficar nesse limbo regulatório, porque quem perde é o país, quem perde é a digitalização, quem perde é a universalização dos serviços, a melhoria do serviço de telecom que os ISPs trazem. E para a gente concluir, o que você espera para 26, ou qual é o planejamento que a Lares tem para 26? Bom, nós vamos continuar, como eu te falei, nós somos um consolidador do mercado de banda larga no Brasil, então objetivamos continuar fazendo isso, faz parte do nosso negócio. Vamos acelerar o crescimento nas operações que nós já estamos, tem um pipeline de novos serviços que estamos lançando, temos feito uma modernização da nossa rede para deixar ela sempre up-to-date, ou state of the art, vamos dizer assim, né, dentro do nosso mercado. Então, tem uma série de investimentos e nós vemos que a nossa operação hoje, depois de alguns anos ali que nós fizemos uma forte transformação e integração do negócio, nós estamos muito preparados para surfar essas oportunidades que o mercado traz. Não, obviamente, a gente tem um macroeconômico que é um vento contrário aos negócios, né, mas do ponto de vista interno, como a Lares, nós estamos bem positivos, muito positivos, de que 2026 vai ser um ano muito bom. Maravilha, Denis, super obrigado, e torcendo aí para ser realmente um ano de bastante sucesso. Obrigado, Jaqueline. Obrigado pelo tempo e obrigado pela ótima entrevista. IP Newscast, tecnologias e negócios digitais passados a limpo.